uma questão que está aí rendendo nas redes sociais e a gente vai mostrar para você uma reportagem da Folha de São Paulo agora. Ricardo Nunes é o prefeito de São Paulo, né? Ele está na disputa para a reeleição e ele disse que vai à justiça depois de Lula pedir voto a Boulos. E ele afirmou que o petista mira palanque de 2026. O prefeito Nunes, que é esse que aparece na sua tela, disse hoje que a campanha vai acionar, a campanha dele, né, que está nesse momento se movimentando, se mobilizando, vai acionar a Justiça Eleitoral depois de Lula pedir voto a Guilherme Boulos, do PSOL. O PT vai apoiar Boulos agora em 2024 e disse que o presidente pensa no palanque de 2026. A gente tem esse áudio, vamos ouvir o que disse o prefeito candidato à reeleição. O presidente me parece que ainda está no palanque de 2022 e já pensando no palanque de 2026. E como presidente da República, tem uma atitude que claramente ele sabe que é um desrespeito à lei eleitoral, é lamentar. Não tem outra palavra a não ser lamentar. E a equipe jurídica do senhor vai entrar com uma ação na Justiça Eleitoral? Vai. A equipe de campanha, né, que cuida da parte jurídica, vai ingressar com a ação judicial. É muito óbvio, né? Até porque ficou muito claro o desrespeito à lei eleitoral, pediu voto claramente num ato importante aqui na cidade de São Paulo. Então não há outro caminho a não ser judicializar para buscar a reparação por conta de um ato desse impensado do presidente, imagino. Para quem não acompanhou, vamos ver o que disse o presidente Lula mais cedo em São Paulo. Esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então, ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Sakamoto, você que está aqui em São Paulo também, bom, é fato que as campanhas estão se movimentando, né? Mas há algumas regras que a Justiça Eleitoral estabelece para pedir votos publicamente. Pronto. Eu fui atrás depois dessa fala do presidente Lula, eu fui atrás, conversar lá, eu falei lá no Planalto, falei na campanha do Boulos, falei em vários lugares, assim, tentando entender um pouco, né? Se eu tivesse até que dar um título aí, seria o seguinte: benefício eleitoral para Boulos é maior do que a multa que vai ser paga para Lula. É basicamente isso, né? Então, por um lado, os adversários, né, como o prefeito Ricardo Nunes, né, tudo, dizem que houve campanha antecipada, né, com pedido de voto explícito pelo presidente da República e, portanto, ele deve ser punido. Do lado do Boulos, né, o que eles têm dito é que, olha, não era um ato organizado pelo poder público, pela presidência da República, era um ato privado na qual um cidadão demonstrou sua opinião, né? O fato é que é o seguinte, é que há uma possibilidade, uma chance bem grande, mas muito, muito grande, do presidente Lula efetivamente ter que pagar uma multa, né? Que pode chegar a R$ 25.000, até mais dependendo dos agravantes, mas uma multa por conta de uma infração eleitoral por conta disso. Ah, ele vai se tornar inelegível, como algumas pessoas defendem? É claro que não, né? Bolsonaro falou muita groselha, Lula já falou muita groselha, todo político, né, para eleitoral fala groselha, é difícil, isso aí não vai tornar ninguém, isso aí, exatamente, não vai tornar ninguém inelegível, né? Tem que ver se vai ficar constante, aí o negócio muda de figura, mas isso exatamente não torna ninguém inelegível, né? Por outro lado, né, vai impugnar a candidatura do Boulos também. Isso aí não vai impugnar a candidatura do Boulos, né? Não vai ser suficiente para isso. Mas o fato é que isso acaba se inserindo numa estratégia do Lula, né, de tentar se colar ao máximo no Boulos, né? Como o Lula
os vídeos, o Lula tem uma força muito grande na TV e a campanha eleitoral na TV começa no segundo semestre, né? Então o Lula tem tentado, né, fazer atos e fazer coisas e deixar claro que ele está apoiando o Boulos. Tem muita pesquisa eleitoral feita pelas campanhas mostrando que o Lula que muita gente não sabe que o Lula apoia Guilherme Boulos, né? Então, o que acontece? O Lula resolveu dar um empurrão, né? Houve no lançamento da Copa do Povo, né? Já, mas houve em outros momentos, mas aqui ele resolveu ser explícito, né? Então, no cálculo do presidente, ele vai dizer que não, que foi sem querer, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Óbvio, não estou falando o que vai ser dito em o que vai ser dito como justificativa, inclusive, para se defender. Até porque ninguém vai chegar e falar, falei mesmo. Não, não é isso, vai se defender. Você vai falar, não foi, tudo. Não. Contudo, o benefício político para o Boulos e, portanto, para o Lula é bem maior. Porque o Lula é um cabo eleitoral forte. A transferência de votos do Lula, né, para o Boulos pode ajudar mais do que a transferência de votos do Bolsonaro, que apoia o prefeito Ricardo Nunes, né? E aí o Tarcísio, por mais que o governador Tarcísio de Freitas, por mais que seja muito bem avaliado na capital hoje, até melhor do que Lula, não se sabe ainda da sua capacidade de transferência de votos. A capacidade de transferência de votos do Lula e do Bolsonaro são claras. Mas o Bolsonaro tem um limite em São Paulo. Tem pesquisas apontando que mais de 60% não votariam no candidato apontado por ele e 40% não votariam no candidato apontado pelo Lula. Tem uma diferença de 20% aí grande. Tarcísio, ele é mais bem avaliado, mas ainda não foi testado com relação à transferência de voto. Então, o que o Lula está fazendo? O Lula que sabe que precisa que o Boulos, e foi bem claro na sua fala dele, precisa que o Boulos que se eleja agora, inclusive para ser candidato, cabo eleitoral dele em 2026, né? Então, o Lula está indo e falando, olha, está colocando aqui, porque no custo total, no custo-benefício, como eu falei, o benefício eleitoral para o Boulos é maior do que a multa ser paga pelo Lula. Esse é o cálculo político-econômico, né, Cris? Exato, Diego. A gente tem que lembrar, né, que o presidente Lula faz campanha eleitoral há quase 40 anos. Ele sabe, ele tem absoluto domínio desse cálculo, como o Sakamoto apontou, né? Esse cálculo eleitoral do mesmo essa infração, o que essa infração pode me gerar de benefício e de punição, que no caso é uma multa que para ele vai ser irrisória. O Nunes também, quando ele fala que Lula já está em campanha, de olho em 2026. Bom, a gente também sabe que, com a possibilidade da reeleição no Brasil, todo candidato que, quando é eleito e pisa no cargo, começa a pensar na próxima campanha. Isso é óbvio, também disse uma coisa que todo mundo já sabia. O Lula está preocupado com um país ainda muito polarizado e com uma prefeitura muito grande, muito importante, que é a maior metrópole, a da maior metrópole do país. Então, é tudo absolutamente calculado e claro que ele está de olho em 2026, isso é óbvio. E também concordo totalmente com o Sakamoto que isso é absolutamente calculado, Diego. Tem ainda essa questão se o Boulos sabia ou não sabia, porque se soubesse que o Lula ia fazer isso, poderia também receber ele uma multa, mas eu acho que isso faz parte do jogo, a gente não. É difícil de saber, né? Se o bolo está ali do lado, se foi combinado ou não foi combinado, acho que isso é mais difícil de pegar como infração, para comprovar uma infração ali. O caso do Lula é mais óbvio, né? Infringiu e possivelmente pagará uma multa se acionado, mas o benefício disso, certamente, para ele e para a campanha do Boulos é maior, Diego.